Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra de Deus. E na reflexão de hoje eu quero falar sobre 3 passos para se ter uma vida de milagre. 3 passos para nós termos uma vida de milagre, não apenas ter um milagre um dia ou um milagre outro, mas viver milagres da parte de Deus. Nós temos alguns pontos a seguir e hoje eu quero citar apenas 3, tomando por base o texto de Marcos, capítulo 5, versículo 22 e 23, depois Marcos, capítulo 5 também, versículo 38, versículo 41 e versículo 42. Nós falaremos sobre os 3 passos para se ter uma vida de milagre. E o texto de Marcos, capítulo 5, 22 e 23, diz assim para nós: E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: A minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Marcos ainda, capítulo 5, versículo do 38 ao 42, ou 38, 41 e 42, o texto diz: E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos e assombrava-se com grande espanto. Eu quero tomar por base esse texto para se ter uma vida de milagre, porque Jairo ele precisou ter 3 passos, ele precisou fazer 3 coisas para ele viver esse milagre da parte de Deus. Jairo precisou fazer 3 coisas para viver esse milagre. E a primeira coisa que quero falar é sobre aproximar-se. O primeiro passo para se ter uma vida de milagre é Jesus fazer milagre na nossa vida, é nós estarmos próximos de Jesus. Nós não vamos conseguir ter uma vida de milagre se nós andarmos distantes do Senhor. Muito pelo contrário, nós precisamos estar próximos de Deus para viver uma vida de milagre. Jesus ele quer fazer milagre em nossa vida. Jesus ele quer fazer milagre em nosso meio. Mas para isso nós precisamos estar próximo dele. Olha o que o texto diz no versículo 22, a qual nós lemos. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo. Ele chegou, Jairo precisou chegar perto de Jesus para alcançar o milagre. Por isso que mais perto de Deus possível que nós estivermos, nós vamos viver vidas de milagre. Em todos os aspectos da nossa vida, nós viveremos milagres da parte de Deus se nós estivermos próximos dele. Nós precisamos fazer a vontade de Deus estando próximo dele para se ter uma vida de milagre. O texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz para nós: Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E quando Deus chega perto de nós, meus irmãos, é para fazer milagre em nossa vida. Se nós precisarmos de milagre, Jesus tem todo o poder, Deus tem todo o poder para fazer milagre em nossa vida. Mas Tiago é bem claro em dizer, olha, chegai-vos a Deus. Nós precisamos nos aproximar. Se nós quisermos viver vida de milagre com Deus, nós precisamos nos aproximar de Jesus. Nós precisamos chegar próximo dele. Hebreus capítulo 4, versículo 16, também diz para nós: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A palavra é cheguemos, a palavra é nos aproximamos, a palavra é venha, se aproxime. Nós precisamos nos aproximar de Deus para viver uma vida de milagre com Ele. Nós precisamos nos aproximar de Deus. E uma passagem também, que está também no capítulo 5 de Marcos, que deixa a gente também vendo isso com outros olhos, em não apenas uma passagem, é que a mulher do fluxo de sangue também fez a mesma coisa. A mulher do fluxo de sangue, ela precisou se aproximar de Deus para viver a vida de milagre. Para ter o milagre que ela necessitava, ela precisou tocar em Jesus. E para tocar em Jesus, ela precisou se aproximar.
se aproximar de Jesus. Quando o texto diz no versículo 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Então a mulher, que no versículo 33 e 34, diz assim também que Jesus falando para aquela mulher. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Ela disse para Jesus, ela buscou misericórdia da parte de Deus e falou para ele. E aí no versículo 34 nós temos a resposta de Jesus para ela. Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Ou seja, ela só viveu esse milagre porque ela se aproximou de Jesus. Ela se aproximou de Jesus e viveu essa vida de milagre. O segundo passo para se ter uma vida de milagre, nós precisamos nos prostrar diante de Jesus, se humilhar diante de Jesus e adorá-lo. Essa palavra prostrar-se quer dizer humilhar-se mesmo diante de Deus, dizer para Deus que nós somos dependentes dele, adorar ao Senhor em todo o tempo. Nós precisamos nos aproximar e prostrar-se, se humilhar diante de Deus para ter essa vida de milagre. O versículo 22 que nós lemos diz que chegou dos principais da sinagoga por nome Jairo, ou seja, ele chegou, e depois que Jairo chegou perto de Jesus, o texto diz que prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito. Então ele chegou perto e ele se humilhou diante de Deus, ele prostrou-se diante de Jesus, por isso ele viveu aquela vida de milagre. E prostrar significa se humilhar diante de Deus, é adorá-lo. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5 também, versículo 6, o texto diz para nós, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então a palavra é humilhai-vos, a palavra é prostram-se, a palavra é se acheguem e se prostrem. Para vocês viverem uma vida de milagre, nós precisamos, para que o nosso milagre, para que aconteça o milagre na nossa vida, nós precisamos nos prostrar também diante do Senhor. E a terceira coisa, e o terceiro passo para se ter uma vida de milagre é falar. Nós precisamos falar, porque aqui também, no mesmo texto de Marcos capítulo 5, nessa passagem de Jairo, ele diz que Jairo se aproximou, o principal da sinagoga, se aproximou de Jesus, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito. Esse rogava-lhe muito era falar. E ele começou a falar dizendo, a minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Então olha como que Jairo ele se prostra, Jairo ele se achega e Jairo ele fala. Nós precisamos falar para Jesus. Falar para Jesus, por mais que Jesus saiba, por mais que ele saiba já o nosso problema, ele sabe o que nós estamos necessitados, ele sabe o que nós precisamos, mas mesmo assim nós precisamos falar para ele, porque isso é um dos passos que nós precisamos ter ou fazer para ter uma vida de milagre. E falar significa orar a Deus. Orar a Deus. Orar a Deus é falar com ele. E nós precisamos orar ao Senhor. Salmo de número 4, verso 3, diz para nós, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Olha que o salmista está dizendo que o Senhor ouvirá. O Senhor ouvirá aquele que clamar a ele. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graça. E para finalizar, eu quero ler Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus irmãos, para nós termos uma vida de milagre, para a gente viver curas da parte de Deus, para nós vivermos cura interior da parte de Deus, para que nós venhamos ver os oprimidos serem libertos, os doentes serem curados, nós precisamos nos aproximar de Deus. Precisamos nos aproximar de Jesus
precisamos nos prostrar aos seus pés, nos humilhar, mostrar para Ele que nós somos dependentes dEle e depois orar a Deus. Nós precisamos falar com Jesus. Por mais que Ele conheça as nossas dificuldades, nós temos o dever de falar com Ele. Em Mateus capítulo 6, se eu não me engano, no versículo 6 também, Jesus dizendo para os discípulos, Ele falou, quando vocês orarem, então é quando orar, não é se vocês orarem. Nós precisamos orar, precisamos falar com Deus e Ele nos atenderá. Certamente Deus vai atender a nossa petição. Por isso, para nós vivermos uma vida de milagre, lembre-se sempre, aproximar de Deus, se prostrar aos seus pés, se prostrar a Ele e falar com Ele em oração. Esse foi o estudo ou a reflexão deste vídeo, que no próximo nós também iremos fazer mais outras aplicações, fazer outras reflexões, e eu espero que Jesus em Cristo te abençoe mais e mais.